Fala moçada, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui nossas aulas online agora, né? Só que algumas aulas serão dessa forma, gravada, tudo bem? Então, hoje é proteína, nosso assunto é proteína e enzimas. A parte de enzima que é mais difícil, eu vou deixar para fazer a parte ao vivo, tá legal? E aí a parte inicial de proteína é essa aula então gravada. Fechou? Vamos lá então? Olha só, moçada, aqui só para ilustrar, né, o início da nossa aula, nós temos uma sequência de aminoácidos, todos interligados, inclusive com essas ligações que são chamadas de disulfeto. Uma molécula grande, proteína, formada por várias moléculas menores de aminoácido. Isso é uma molécula proteica, tá? Então, o que é a proteína? Nada mais é do que um polímero. Um polímero é uma molécula grande, né, uma macromolécula, formada por moléculas menores, que a gente chama de monômero. Nesse caso, os monômeros são os aminoácidos. Falou em aminoácidos, vocês têm que lembrar de uma coisa importante. Olha aqui, ó, acompanha aqui comigo no computador. Olha só. Todo aminoácido, que é essa estrutura que vocês estão vendo, qualquer que seja o aminoácido, existem vários tipos de aminoácidos, todos eles, obrigatoriamente, eles terão essa estrutura aqui, que é o H2N, que é o grupo amina. Obrigatoriamente, todo aminoácido terá também essa estrutura, que é o ácido carboxila, o COOH, né, o grupo carboxila. Todo aminoácido vai ter esse hidrogênio aqui e, além disso, um carbono central. Além disso, o aminoácido tem essa estrutura, que é chamada de grupo R. Detalhe, esse grupo R pode estar aqui embaixo ou pode estar aqui em cima, não tem problema. Nesse caso está aqui embaixo, beleza? Esse grupo R é a única estrutura que vai ser diferente de um aminoácido para outro, tá legal? É a única estrutura que é variável dentro de um aminoácido e que vai servir para diferenciar e especificar o aminoácido. Só um detalhe, existem muitos tipos diferentes de aminoácidos, mas para construir proteína a gente só usa 20 tipos de aminoácidos diferentes, beleza? Mas peraí, se eu só posso ter 20 aminoácidos diferentes para construir proteína, quantas proteínas diferentes a gente pode produzir? Moçada, é a mesma coisa que eu falar assim para vocês, olha, o alfabeto tem 26 letras, quantas palavras diferentes eu posso produzir? Infinitas. Até porque eu posso construir palavras novas, a gíria é um bom exemplo disso. Da mesma forma que os aminoácidos. Então eu tenho 20 aminoácidos apenas. Quantas proteínas eu posso formar? Infinitas. Por quê? Porque vai depender da quantidade de aminoácidos, do tipo de aminoácido e a ordem entre eles. Da mesma forma que nas palavras. Vai depender da letra que eu usar, da ordem dessas letras e da quantidade de letra que eu usar. Beleza? Então quando a gente fala em aminoácidos, ó, tem dois tipos. Os naturais, que são aqueles que a gente produz no organismo, natural nosso, e aqueles essenciais que eu não posso produzir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar no alimento. Tá legal? Alimentos que contêm todos os aminoácidos essenciais. Carne, ovo e leite. Esses alimentos contêm todos os aminoácidos essenciais do qual nós precisamos. Porém, o que eu sou vegetariano, eu não como carne, eu não como essas coisas e tal, não como ovo e tal. Beleza. Você encontra isso nos vegetais? Encontra, mas não tem um vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais. Você tem que ter uma mistura. Por exemplo, arroz, feijão, você consegue juntar todos esses aminoácidos então, beleza? Quando a gente liga dois aminoácidos, isso é chamado de ligação peptídica. E durante essa ligação, veja bem, ó, uma coisa importante, tá vendo aqui o aminoácido 1 e aminoácido 2. No aminoácido 1, eu tenho aqui o grupo carboxila, que vai se ligar à amina do aminoácido 2. Então, para ligar dois aminoácidos, eu sempre tenho assim, ó, grupo carboxila com grupo amina do outro aminoácido. Carboxila com amina, amina com carboxila. Só assim que vai acontecer essa ligação peptídica. E quando isso acontecer, perceba, tá vendo que tá liberando uma molécula de água aqui? Isso é chamado de reação por desidratação. Tá legal? Tá escrito aqui para vocês então. Beleza, moçada? Bom, para exemplificar as proteínas, quais são os tipos de proteínas, né? Existem várias. Às vezes a gente fala uma palavra e nem tem ideia de que aquilo é proteína. Por exemplo, colágeno é uma proteína estrutural. Hemoglobina, uma proteína de transporte, né? Transporta o oxigênio pelo sangue. Fibrina é uma proteína de coagulação. Toda vez que você faz um machucado e coagula, saiba que para estancar esse sangramento foi criada uma rede de proteína chamada fibrina que impede esse sangramento. Esse é o coagulinho ali que formou, né?
A insulina, todo mundo já ouviu essa palavra, muitas pessoas conhecem bem isso. A insulina é um tipo de proteína, hormonal, é proteína, tá? A albumina, né? O pessoal que gosta de malhar, fazer academia, encontra muito essa proteína no ovo, na clara do ovo, mas a gente também tem no nosso plasma sanguíneo. Os anticorpos, né? Tá muito em evidência por conta da Covid, todo mundo falando, será que vai ter vacina? O que é a vacina? É aquilo que estimula a produção de anticorpo no organismo, para que você fique imunizado. Então, anticorpo não é célula, anticorpo é uma proteína. Actina e miosina são proteínas de contração, e aí vem as enzimas, que é a parte mais importante da aula, que vai ser na aula ao vivo, e aí nós temos, por exemplo, a pepsina, a amilase, a lactase e assim por diante. Beleza? Detalhe, todas essas proteínas, todas, sem exceção, que eu mencionei aqui, a gente vai voltar a trabalhar com elas de uma forma mais detalhada em algum momento da biologia, ou no 9º ano, ou no 1º e assim por diante. Beleza, moçada? Tranquilão? E as proteínas, todas essas proteínas que eu mencionei como exemplo, elas são classificadas assim, ó, proteína primária, secundária e terciária, vai até terciária. Mas eu estou vendo quaternária aqui, espera que eu já explico. Quando a proteína é formada, ela é formada por uma sequência linear, tá legal? Tá aqui, ó, desenho para vocês, linear, tá? Depois ela começa a se enrolar e formar novas ligações, né? Tá vendo aqui, ó, ligações de hidrogênio, e ela vai começar a se enrolar. Ela vai passar a ser chamada de proteína secundária. Depois essas proteínas, essas ligações de hidrogênio, elas vão sofrer novas ligações, né? Várias ligações, tá vendo aqui, ó, ligação de Van der Waals, ligação covalente, não covalente, ponte de disulfeto, que é aquela que a gente viu no início da aula, enfim, tem um monte de ligação aqui importante. Todas essas ligações, gente, elas vão dar uma estrutura tridimensional à proteína e tornar essa proteína específica. Isso é importante, tá legal? E aí eu tenho a proteína terciária. Quando eu tenho várias dessas proteínas que se juntam, aí eu formo uma estrutura quaternária. Então, na verdade, quando eu digo vai até terciária, isso é válido. E por que tem a quaternária? Porque a quaternária não é uma proteína, na verdade, é uma união entre várias moléculas proteicas. Por exemplo, a hemoglobina é uma proteína quaternária. Tá bom, moçada? Beleza? E aí, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, a gente vai para um assunto extremamente importante, que pode aparecer no vestibular, e claro, hora que a gente voltar ao normal, que já não vai ser mais normal, né, como a gente está acostumado, e aí a gente vai ter prova, desnaturação, se é uma coisa que eu costumo cobrar em prova, justamente por ser muito importante no vestibular, tá bom? O que é desnaturação? Desnaturar é alterar a conformação original da molécula proteica. É quebrar a molécula, Kiko? Não, não é quebrar a molécula, gente. Tá? Se eu quebrar a molécula, eu vou perder aminoácido, eu vou alterar a sequência de aminoácido. Não, não estou fazendo isso. Eu estou alterando a conformação original. Olha aqui a conformação original dessa proteína que a gente vai falar que é ativa, e a partir do momento que ela é desnaturada, olha o que aconteceu. Então, olha só, eu passei, por exemplo, de uma estrutura terciária para uma secundária, de uma secundária para uma primária. Acabou. Isso é desnaturação. Agora, se eu pegar essa proteína primária e quebrar, aí já não é uma desnaturação, é quebra, é digestão, não é desnaturar. Beleza? O que provoca essa desnaturação? Tem vários fatores. Os principais são calor, isso é super importante, e mudança de pH. Existem compostos químicos que também fazem isso. Então aqui nós temos alguns exemplos. Olha só, desnaturação da albumina, aquela proteína da clara do ovo. Então pensa, o ovo cru, ele tem a gema e a clara é viscosa, transparente, melecosa. Se eu cozinhar esse ovo, a clara vai mudar a consistência e a cor. Perceba, eu desnaturei a proteína da clara, por isso ele mudou a consistência. O que eu fiz ao desnaturar? Eu alterei a conformação original da molécula. Quer ver um outro exemplo? Principalmente as mulheres agora entendem bem isso aqui, ó. Tá legal? A desnaturação da queratina, que é aquela proteína que a gente tem no cabelo. A mulher tem o cabelo ondulado, por exemplo, né? Um pouco mais crespo, alguma coisa assim. Aí ela vai lá e faz o quê? Ó, chapinha no cabelo. Essa chapinha tem o quê? Calor. Nesse calor, a proteína queratina faz o quê? Desnatura. E ao desnaturar, altera a conformação original, consequentemente altera a estrutura do cabelo. Então ele era
assim, ó, ondulado, e ficou liso. Perceba que a desnaturação, nesse caso, nos dois exemplos que eu dei, são desnaturações causadas pelo excesso de calor. Tá? Poderia ser pelo pH. Vamos a um exemplo de pH? Imagina o seguinte, olha. O pH da boca é neutro, pH 7, tá? Quando você come alguma coisa muito ácida, você acidifica a saliva, você está alterando o pH da saliva, consequentemente vai alterar o pH da enzima que está na saliva, que é a pitialina. Nesse momento, a enzima se torna inativa e incapaz de fazer a digestão de amido, que é o papel dela. Tá? Mas não tem problema. Por quê? Porque a desnaturação ela pode ser reversível ou até irreversível. Se a gente pensar aqui no ovo, gente, ela é irreversível. O ovo não vai voltar a ficar cru como era antes. Mas o cabelo é reversível. Sai na chuva para ver. Faz a chapinha e vai na chuva. Ó, enrola tudo de novo, né? E logo a enzima da boca também vai voltar ao seu pH natural, que é o pH neutro. Ah, isso acontece. Quando você está com aquela azia, aquela queimação, você toma um antiácido, você combate a acidez do estômago. Você neutraliza algumas enzimas ali por alterar o pH. Mas depois elas voltam ao normal, não tem problema nenhum. Para finalizar, mais um exemplo, e agora de gastronomia, que eu também gosto muito, vocês sabem disso. Imagina o seguinte, moçada. Você vai fazer um churrasco, mas não estava com grana para comprar umas carnes fera, uma picanha, um negócio, tá, um filé mignon. Aí você comprou aquela carne de pescoço, dura pra caramba, mas tem um jeito de você amaciar. Tem tempero que hoje vem com uma enzima, com um amaciante, para você colocar na carne. Só que tem um detalhe, a brasa tá lá, lascando, quente pra caramba, a churrasqueira pegando fogo. Adianta você colocar o tempero com amaciante na carne e já levar ao fogo? Não. Por quê? Porque nesse amaciante tem enzima que promove a quebra da fibra da carne, que torna a carne macia. Só que se você coloca o amaciante e leva a carne direto para a churrasqueira, a enzima vai sofrendo a desnaturação por conta do calor e ela não vai quebrar a fibra da carne, portanto a carne não vai ficar mole, vai ficar dura. O que você tem que fazer? Temperar com amaciante, deixar lá agindo por pelo menos meia hora, 40 minutos e só depois levar essa carne para a churrasqueira. Pronto, a enzima fez o seu papel, quebrando a fibra da carne, deixou a carne mais macia. Mais ou menos isso. Tem enzimas, tem amaciantes naturais. Por exemplo, tem gente que coloca suco de abacaxi na carne. É uma possibilidade de você conseguir uma carne um pouco mais macia. Tudo bem, moçada? Fechou? Eu vou aqui, ó. Enzima é a nossa próxima aula e essa ao vivo com vocês, que na verdade vocês já viram. Beleza? Bons estudos, um ótimo retorno a todos. E lembrem-se que sempre que tiverem dúvida, estou à disposição de vocês. Tá legal? Eu pedi para o tio Ricardo colocar meu nome no grupo de vocês. Eu não sei se foi feito, mas eu vou cobrar para que isso seja feito no grupo de vocês. Porque eu estando no grupo de alunos, né, da sala de vocês, a nossa relação ela fica mais bacana. E sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma dificuldade, vocês podem vir até mim pelo WhatsApp e me perguntar, que eu estou sempre à disposição para ajudá-los. Tá bom? Beijo para vocês, moçada. Valeu!